Bom dia a todos. Aqui é o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, Alberto Nogueira Júnior. Eu gostaria de comentar uma matéria que saiu publicada no jornal O Globo, de 7 de novembro de 2020. A matéria diz o seguinte: Tribunal de Justiça de São Paulo beneficia réu e muda a pena de estupro de vulnerável. Condenado em primeira instância a 18 anos e 8 meses de prisão, tio que abusou de sobrinha deverá prestar apenas serviços comunitários por importunação sexual. Importunação sexual é, por exemplo, você está dentro do vagão do metrô, lotado, e o sujeito, né, e a pessoa resolve tirar proveito daquele amontoado de gente para ficar passando a mão em uma mulher, por exemplo, ou em um homem. Isso é que se chama importunação sexual, é um crime, mas muito mais leve do que o de estupro. Eu vou continuar lendo a matéria. Um homem condenado em primeira instância de 18 anos e 8 meses de prisão por estupro de uma sobrinha de 8 anos foi beneficiado por decisão da 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na última quarta-feira, que descaracterizou o crime para importunação sexual. Está entendendo? Um, um tio que se aproveitou de uma criança de 8 anos de idade, que era sua sobrinha, colocou-a no colo e ficou se aproveitando dela, se esfregando nela. E isso foi considerado algo como mero ato de importunação. Uma criança de 8 anos de idade. Continuando a matéria. No recurso apresentado ao Tribunal de Justiça, a defesa do acusado afirmou não ser recomendável que, aspas, condutas mais singelas, fecha aspas, coisas de menor importância e relevância. Assim, isso ou menos. Condutas mais singelas, embora ainda reprováveis, têm o mesmo tratamento penal e jurídico de conjunção carnal, sexo oral e sexo anal. E no acórdão, o desembargador ainda teria dito que era preciso aplicar o princípio da proporcionalidade e reservar a pena mais grave do crime de estupro, com pena mínima de 6 anos de prisão, para quando ocorre conjunção carnal, ou seja, penetração. Cita ainda o jurista que antes da Lei 12.015/2009, amassos, toques nas regiões pudendas, apalpadelas eram consideradas atos libidinosos. Bom, em primeiro lugar, né, a lei é expressa. O artigo 217, letra A, me desculpem, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena reclusão de 8 anos a 15 anos. E o parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Ainda há outras previsões, mas essas são as que mais interessam discutir agora. Então, quer dizer, o sujeito se aproveitando da própria sobrinha, ambiente familiar,
Então não estamos falando de algum tarado, pervertido, maluco que esteja correndo na rua e de repente agarra alguém. Não, é dentro de casa. Um estuprador que abusa da confiança da família. Estupro não é algo de menor importância, não é algo irrelevante, né? Também não é isso tudo. Não, é isso tudo e muito mais. Uma decisão como essa, eu assisti um webinário na semana passada em que estava se discutindo, inclusive, o estupro, como vinha sendo decidido e compreendido na jurisprudência, nos tribunais em geral, e o expositor dizendo que, ah, puxa vida, imaginem só, o sujeito só porque, entenderam? Só porque de repente enfiou a mão nos seios da adolescente, da criança com menos de 14 anos. Só por causa disso, ele tem que ficar preso todo esse tempo, todos esses anos. Já, vocês imaginam o que acontece com um estuprador numa cadeia? Eu fiquei estupefato, eu fiquei atônito, eu fiquei chocado ouvindo isso. Poucos dias depois da publicação dessa matéria, quer dizer, não interessa o que a lei diz. E isso me fez lembrar uma observação de um jurista, um processualista civil, José Carlos Barbosa Moreira, e isso um artigo que ele publicou em 1988. Então já são 32 anos. 32 anos desde que ele publicou isso. Ele dizendo, aspas, a ação conjugada desses e de outros fatores costuma gerar fenômeno que, apesar de negligenciado em geral pela teoria clássica de hermenêutica, se pode observar com facilidade, toda vez que entra em vigor novo código ou nova lei de âmbito menos estreito ou de teor mais polêmico. Em tais ocasiões, raramente deixa de manifestar-se, em alguns setores da doutrina e da jurisprudência, certa propensão a interpretar o texto novo de maneira que ele fique tão parecido quanto possível com o antigo. Põe-se ênfase nas semelhanças, corre-se um véu sobre as diferenças, e conclui-se que, à luz daquelas, e a despeito destas, a disciplina da matéria mudou pouco, se é que na verdade mudou. É um tipo de interpretação a que não ficaria mal chamar retrospectiva. O olhar do intérprete dirige-se antes ao passado que ao presente, e a imagem que ele capta é menos a representação da realidade que uma sombra fantasmagórica. Pois bem, o que sucede com outros diplomas é possível de suceder igualmente com uma nova Constituição. Esse artigo, em 1988, 32 anos atrás.
E aconteceu isso agora. Continua acontecendo. Essa lei 2015 de 2009. Estamos em 2020 e ainda acha. Não é possível se encontrar. Ainda se acha gente que defende esse tipo de posicionamento. Ah, não foi tanto assim. Mas como não foi tanto assim? Um parente abusando da confiança, praticando uma violência contra uma criança. Como é que isso pode ser visto como não sendo algo tão sério assim? É extremamente sério. É extremamente grave. Estamos falando de proteção de crianças, adolescentes, pessoas vulneráveis, como deficientes mentais, por exemplo, ou deficientes físicos. Estamos falando de proteção contra violências da pior espécie. O estuprador, ele não para na primeira vítima, ele não para na segunda, ele não para na terceira, enquanto ele não for detido, preso, processado, condenado, ele vai continuar fazendo. E se para quem defende esse entendimento de que, afinal de contas, só ficou se esfregando, como se fosse um vagão lotado do metrô, né, que o sujeito mal intencionado se aproveita daquela situação, aquele amontoado de gente, fica passando a mão na mulher ou no homem, enfim, tanto faz. Os dois podem ser vítimas desse tipo de crime, de violência sexual, estupro. No vagão do metrô, a pessoa ainda fica com dúvida, bastante frequente. Será que realmente o sujeito quis passar a mão ou foi um acidente porque está lotado? Infelizmente, por causa de situações como esse exemplo que eu dei, tornou-se necessário reservar vagões no metrô só para mulheres, o que é uma confissão pública da violência que elas sofrem todo santo dia e da incapacidade que ainda temos de respeitá-las. Agora, essa decisão mostra, é mais um exemplo, não é o primeiro, é mais um de tantos que também não conseguimos proteger nossas crianças. Fica-se com pena do estuprador. O que vão fazer com ele na cadeia? E a vítima? A criança, o adolescente, o deficiente mental, que vão ficar com essa marca a vida inteira, essa ferida na alma, porque não se esquece de algo assim. Mesmo a criança sendo muito pequena, não compreendendo o que está acontecendo, mas é algo que a perturba profundamente. E o dia, até quando adulto, o dia que cair a ficha ela entender, eu fui vítima disso. Na mesma ela crescendo sem conseguir ter essa consciência de que foi abusada. O abuso, por definição, é aquilo que ultrapassa o que é o normal, o que é o usual, o que é o
Faz parte do dia a dia. O abuso ultrapassa isso. Não pode fazer parte do dia a dia. Não pode ser considerado normal. Não pode acontecer. Não pode ser desqualificado. Um crime horrível como esse. Atos libidinosos praticados contra crianças, menores de 14 anos. E no webinário ao qual eu assisti semana passada, antes das eleições de 15 de novembro, um dia ou dois antes, o expositor ainda exemplificava: poxa, quer dizer que se o sujeito enfiar a mão nos seios da mulher, ele vai ter que ficar preso esse tempo todo? Sim, um sujeito que faz isso, ele tem que ficar preso esse tempo todo. Precisamos proteger nossas crianças. Precisamos proteger os adolescentes ou pré-adolescentes, os deficientes mentais. As crianças são as novas, é a nova geração. Vamos permitir que essa nova geração seja marcada desse jeito? Ah, tá bom, mas eu nunca fiz nada disso. O que é que eu posso fazer? Eu não sou policial, eu não sou juiz, eu não sou promotor, eu não sou defensor público. Bom, um bom começo é começar a prestar atenção. Os sinais aparecem. A criança começa a ficar arredia, começa a ficar mais violenta ali no parquinho, no playground, no colégio, na escola. E aí começando a se interessar, é o primeiro passo, começar a se interessar. O que está acontecendo? Havendo sinais, procure um conselho tutelar. Aliás, é outro aspecto que eu gostaria de comentar. O esvaziamento, inclusive do ponto de vista orçamentário, de órgãos como o Conselho Tutelar, órgãos do Ministério Público, órgãos das defensorias públicas, encarregados da proteção de crianças e adolescentes contra a violência, inclusive sexual. Estão sofrendo cortes orçamentários profundos, quase que inviabilizando o funcionamento. É como se colocasse uma etiqueta de preço em cada uma das crianças, de todas as crianças. Aquelas de famílias mais pobres, praticamente invisíveis, como se ninguém quisesse saber delas, como se a própria existência delas fosse um problema. As crianças não podem ser o nosso problema. As crianças precisam ser o começo das soluções. Por isso precisam ser protegidas. Protegidas por mim, por você, a minha geração, a geração anterior que ainda está
ativa e atuante. Nós temos essa responsabilidade. Como membros de família, como vizinhos, como professores, como cidadãos. Que tipo de país é este sendo formado com base na ideia de que praticar atos libidinosos contra crianças é coisa de menor importância? Mas que país é este? Usando o título de uma música de uma banda de rock dos anos 80, Legião Urbana. Que país é este? Mais de 30 anos depois daqueles comentários de José Carlos Barbosa Moreira, e ainda me espanto, porque quanto mais se muda, mais se fica na mesma. É como no livro O Leopardo e o Gato Pardo. Há uma passagem em que o personagem principal ele diz: é preciso que as coisas mudem para que continuem sendo as mesmas. Então, ao se interpretar esse artigo 217, letra A do Código Penal, é desse jeito, ainda hoje, a lei é de 2009, 11 anos, e ainda há quem entenda que ela é exagerada. Quer dizer, exagerada para os outros. Para os filhos dos outros, para os sobrinhos dos outros, para as filhas, netas. Há um livro recentemente lançado, escrito pela jornalista Ana Paula Araújo, muito bem feito, por sinal, a ótica do jornalismo. Então ela entrevistou, um projeto que durou 4 anos, ela entrevistou muitas pessoas, muitas, que sofreram estupro e atos libidinosos quando eram crianças, em ambiente familiar. Entrevistou estupradores, entrevistou associações de defesa de crianças e adolescentes. Um trabalho muito bem feito do ponto de vista jornalístico. Eu li o livro e ali eu vi coisas que eu não tinha, e eu que já estou, né, nessa estrada de profissional do direito há mais de 30 anos, e coisas que me assombraram. Eu mesmo não fazia ideia. Então precisamos tomar consciência disso. Não podemos continuar tendo essa visão retrospectiva. Sempre foi assim. Ah, isso não é nada demais. Não, não. Isso é demais. É absurdamente demais. Um outro autor, Alberto Nogueira, Viagem ao Direito do Terceiro Milênio, publicado em 2001, então já são 19 anos desde a publicação do livro. E ele também advertia
que a miséria, a redução da miséria passa pela qualidade das instituições. Eu não estou me referindo só, e não é pouco, não estou me referindo a desigualdades econômicas, a pobreza, a exclusão social por causa da pobreza, a dificuldade que as pessoas mais pobres têm de acesso aos serviços públicos, a medicamentos, a internações, a hospitais, a escolas que não estejam desabando. Já não é pouco, mas estou me referindo a uma miséria espiritual, uma miséria moral. Porque um país onde as pessoas acham normal que crianças sejam abusadas, estupradas, é um país podre por dentro. Espiritualmente falando, é um país que não pode ter futuro, porque as crianças são futuro. Está na Bíblia em algum lugar, né? Jesus vendo as crianças brincando perto dele, se divertindo, vendo aquela animação toda da meninada, os apóstolos quiseram afastá-las para não perturbar o mestre. Ele falou: não, deixai vir as minhas criancinhas, deixe que brinquem. E advertiu: ai de quem fizer mal a elas. Seria melhor que o sujeito amarrasse uma pedra no pescoço e se jogasse num penhasco, num precipício, no mar, enfim, do que fazer mal a elas. Seria menos culpado aos olhos de Deus o sujeito que praticasse suicídio do que o sujeito que fizesse mal a uma criança. Isso está na Bíblia. Isso está na lei, no Código Penal. E ainda em pleno século XXI, ano de 2020, há quem entenda que atos como esse do tio esfregar a sobrinha de 8 anos de idade no colo para sentir prazer sexual, que isso é coisa de menor importância. Ainda há gente que quer fazer economia cortando orçamentos de conselhos tutelares, de órgãos da Defensoria Pública, das defensorias públicas, dos ministérios públicos que lidam com esse tipo de crime, que buscam ajudar a vítima. A vítima não tem culpa. Mas passará a vida inteira se sentindo culpada. A vítima não esquece. É uma ferida na alma que não cicatriza. Então, que tipo de país é esse que acha não ser nada demais se praticar uma violência sexual contra uma criança, que acha que fazendo economia, cortando o dinheiro de conselhos tutelares, defensorias públicas, ministérios públicos, que atuam no sentido de proteger as crianças, cortar orçamento. Que, isso é fazer economia? Estamos lançando o nosso país num precipício.
E continuamos a fazer desse nosso país um cenário triste, um exemplo triste de civilização. Porque onde se acha normal praticar violência sexual contra crianças, não existe civilização. Não pode continuar acontecendo. É preciso, de uma vez por todas, tomar-se posição. Está na lei, que se cumpra a lei. Foi feita a prova? Aconteceu? Então tem que se condenar. Tem que se prender. Porque aquele sujeito ele vai continuar fazendo. Não vai parar. Por conta própria, não vai. Geralmente dizem que são doentes. Talvez até de vez em quando algum seja mesmo. Mas, no geral, o sujeito sabe muito bem o que está fazendo e acredita piamente que não vai dar em nada se alguém descobrir. E o pior é que muitas vezes não dá mesmo em nada. Inclusive as pessoas dentro do ambiente familiar sabendo, os vizinhos sabendo, nas escolas se sabendo. É preciso reagir contra isso. Começando dentro de cada família, dentro de cada escola, prestando atenção no vizinho, não para ficar bisbilhotando, mas para ajudar aquela que não tem defesa, a criança. Temos essa responsabilidade. Cada uma que puder ser salva de algo bárbaro, como é o crime de estupro, cada uma que for salva de sofrer esse tipo de abuso e outros, é de violência que estamos falando. Isso sim, cada criança que for salva, essa criança será a nossa chance de nos tornarmos um país decente. Não podemos aceitar a ideia de que proteger criança custa caro. Isso não acontece só entre os mais pobres, não. Isso acontece em qualquer classe social. Miserável, pobre, média baixa, média alta, alta. Acontece. É uma chaga imensa. Em nossa sociedade. Então, por isso que eu estou compartilhando essas minhas preocupações, essa minha crítica, esses meus comentários com vocês. Ajudem a fazer com que a lei seja aplicada. O que está em jogo é muito mais. É importante demais
para ficar apenas nas mãos de advogados, promotores, juízes, professores de direito, é importante demais. Diz respeito a todos, sem exceção. Então, acabamos de ter eleições. Tentem acompanhar. Vem cá, o que, os vereadores estão fazendo a respeito? Quais são as dificuldades do Conselho Tutelar? O que, eu posso fazer para ajudar aqui na minha rua, na escola? Vamos tentar ajudar nossas crianças. Porque se não fizermos isso, estaremos ficando ao lado dos estupradores. Dos abusadores, dos criminosos. Ainda temos oportunidade de tentarmos fazer o que já deveria ter sido feito há muito tempo. Cuidar das crianças. De verdade. Obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.